Então vamos lá, continuando com a aula de geografia. Nós estamos trabalhando a contribuição dos diversos povos que colonizaram o nosso país e a contribuição deles com a riqueza da nossa identidade. Então nós começamos a ver lá no Construindo Conhecimentos, né, as contribuições culturais de diferentes povos. Então todos os povos que vieram de diversas partes do mundo e colonizaram o nosso país trouxeram um pouco da sua cultura, além dos povos indígenas que já viviam aqui. Então tudo isso, né, misturou, né, diversificou e virou a nossa cultura. Então a cultura brasileira, a identidade brasileira, ela é rica, ela é muito variada. Lembrando que as culturas, né, são diferentes, mas isso não quer dizer que uma seja melhor ou pior do que a outra. Então eu posso até não entender a cultura de um povo, mas eu preciso respeitar, tá? A minha obrigação é respeitar essa cultura. Então nós estamos vendo ali a contribuição dos diversos povos para a formação da cultura brasileira. Então a gente viu lá a contribuição dos grupos indígenas, que eram os grupos que já viviam aqui quando os europeus começaram a chegar. E agora a gente vai ver sobre a contribuição dos europeus, tá? Dos africanos e dos latino-americanos e asiáticos. Então todos esses povos trouxeram um pouco da sua cultura para enriquecer a cultura brasileira. Então da Europa vieram os navegadores, os colonizadores, os portugueses, os italianos, os espanhóis, os ingleses, tá? Então eles chegaram primeiro aqui, e junto com eles, com o tempo, foram vindo os africanos, os asiáticos, os latino-americanos, que daí vieram depois. Então todos esses povos que colonizaram o nosso país, eles trouxeram muito da cultura deles, tá? Ali ele vai falar, por exemplo, dos italianos na porção sul do Brasil. Então os italianos, eles se fixaram principalmente na porção sul do nosso país: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então ali ele aparece o mapa do estado e onde eles se fixaram, tá? Então olha lá, entre os anos de 1885 e 1894, estima-se que 8.941 italianos chegaram ao estado de Santa Catarina, tá? Os meus bisavós estavam aí no meio desses italianos que chegaram ao estado de Santa Catarina, tá? Então eles vieram da Itália, estavam fugindo de uma situação difícil que estava lá, então eles precisavam de emprego e vieram para as novas terras, tá? No Brasil. A agricultura era muito forte aqui, né? Terras muito boas, então o que atraiu vários colonizadores italianos, alemães, portugueses, espanhóis. Então os europeus vieram em busca, juntamente com todos os asiáticos, africanos, vieram em busca de uma qualidade de vida melhor. Retificando, os africanos, na verdade, eles foram trazidos à força de início. Então eles eram a força escrava que os europeus trouxeram para trabalhar, né, escravizados, como trouxeram para o Brasil, levaram para os Estados Unidos, para todos os lugares onde eles estavam colonizando. Os europeus escravizaram os africanos e levaram como força de trabalho obrigatória, tá? Eles tentaram fazer isso com os indígenas, mas não deu muito certo, porque eles eram mais ferozes, eles não aceitavam. Mas os africanos acabaram sofrendo muito com isso. Mas eles também se estabeleceram no Brasil, embora as condições fossem completamente diferentes daqueles que vieram por livre e espontânea vontade, né? Então os africanos, eles foram obrigados a vir se estabelecer aqui, tirados das famílias e etc. Então ali, quando a gente vai falar da contribuição dos povos europeus, vai aparecer muito sobre a escravidão, tá? Então todas as leis, vai falar aí que durante mais de 300 anos, né, houve a escravidão no Brasil, a escravidão dita, né, como escravidão. E eles tiveram que lutar muito, né, não apenas pela liberdade, mas para preservar o modo de vida deles também.
tá? Porque índios e africanos na época, eles eram considerados pelos europeus como animais. Eles não tinham alma, porque a religião deles era diferente. Então eles sofreram muito durante esse período, né, de escravidão, né, de luta, até eles conseguirem serem libertos. E mesmo depois de libertos, ainda teve muita dificuldade, porque eles não tinham adquirido bens nenhum, porque eles trabalhavam de graça para os senhores feudais. Então eles tiveram que lutar muito, e ainda tem até hoje, porque infelizmente o Brasil é um dos países do mundo onde temos o maior índice de discriminalidade por raça, por cor, tá? Então as pessoas ainda discriminam muito por ser negro, por ser índio, por ser amarelo, por cor, por raça. E o Brasil é um dos países que mais discrimina, né, esse tipo de condição. Então ali vai aparecer no que os africanos contribuíram: na música, na religião, nos esportes, jogos e brincadeiras, e nos instrumentos musicais. Aí, como todos os outros que já contribuíram, na forma de vida, na fala, na escrita, na língua, na comida, tá? Então a gente tem vários tipos de alimentos que a gente tem hoje em dia, que foram esses povos que trouxeram para o Brasil. Algumas coisas o Brasil adaptou, outras ainda são da mesma forma que foram trazidos, né, da Europa, da África, da Ásia, etc. Tá? Aí vai falar também da contribuição dos asiáticos. Quem seriam os asiáticos, né? Os japoneses, os chineses. Então ali aparece imigrantes japoneses no trem com destino ao interior de São Paulo. Os japoneses se estabeleceram principalmente no interior de São Paulo, para onde grande parte deles foi encaminhada a fim de trabalhar nas lavouras. Então eles também foram trabalhar nas lavouras, tá? Então era cultivos de café, tá, que tinha no interior de São Paulo. Aí eles começaram também com o cultivo de hortaliças. Então tudo isso vindo também dos asiáticos. Então tudo isso foi o quê? Foi fazendo com que a nossa cultura fosse sendo modificada e construída muito rica. Por que eu tive tanta gente influenciando? Porque o Brasil, ele é um continente novo, né? Ele é um país novo, num continente novo. Então as Américas, né, o continente americano, que engloba aí o Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, todos esses países da América Latina, da América Central, da América do Norte, eles são relativamente jovens. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, se a gente for comparar com a Europa, que tem aí mais de 5.000 anos, o Brasil e os países da América são jovens. Por isso é considerado o novo continente. E como ele foi colonizado por diversos povos, esses povos misturaram todas as suas culturas para então formar a nossa. Claro que cada povo segura um pouquinho da sua própria cultura, né? A cultura italiana, a cultura asiática, japonesa, tá? Mas acaba misturando um pouquinho com as outras e formando assim a nossa rica e diversa cultura brasileira, tá? Aí lá na página 107 aparece a imagem aí do Festival Japonês realizado no Paraná em 2018. São festas muito bonitas, tá? Cite aspectos da cultura japonesa que você reconhece no seu modo de vida e no dos seus familiares. Então, o que é que vocês vão fazer? Lendo o texto que fala sobre a cultura japonesa, vocês vão ver que tem algumas coisas da cultura japonesa que estão tão fixadas já na nossa cultura que a gente faz como uma coisa comum nossa, mas é da cultura japonesa. Então vocês vão identificar vão reconhecer quais são esses aspectos da cultura japonesa que a gente vive no nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe que vive eles, tá? Aí lá no Interação, os latino-americanos
Nas últimas décadas, também tem ocorrido um maior deslocamento de pessoas ao Brasil, oriundas dos países vizinhos. Os países latinos são os países vizinhos nossos, que fazem fronteira. Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Paraguai. Aí Chile, que não faz fronteira, mas também é considerado latino, México. Então são países que as pessoas também vêm para o Brasil. São jovens como a gente, né? Um país jovem como a gente, mas que também mudam para cá. Do mesmo jeito que brasileiros vão para os outros lugares também. Muitos desses imigrantes vêm em busca de melhores condições de vida. A gente pode ver aí na nossa cidade mesmo, a gente vê muito venezuelanos, haitianos, tá? Que eles saíram dos países deles para vir para cá buscar condições de vida melhores do que eles tinham lá. Alguns também fogem de áreas de conflitos ou com altos índices de violência, que é o caso do Haiti, tá? Além de diferenças culturais, uma das dificuldades enfrentadas por muitas pessoas desses grupos é a questão do idioma. Os latino-americanos, em sua maioria, têm o espanhol como língua oficial, resultado do processo de colonização realizado pela Espanha. Então, ao chegar ao Brasil, precisam aprender o português. Então, na América Latina, o Brasil, ele fala, né, nós temos como língua, como idioma, a língua portuguesa, porque nós somos colonizados por Portugal. O restante, Argentina, Bolívia, etc., eles têm a língua espanhola, porque eles foram colonizados pela Espanha. Então, são duas línguas oriundas do latim, mas que não são iguais. Então, quando eles vêm para cá, quando eles vêm para o Brasil, eles têm que aprender a falar um novo idioma. E o português é um dos idiomas mais complicados para a gente aprender, tá? Então, acaba sendo dificultoso nisso também. Aí lá no Mais Ação, como você se sentiria se precisasse mudar para um país onde as pessoas não falam a língua portuguesa? Como você gostaria de ser recebido? Ali para reflexão, tá? Aí nós vamos ter aí, está mostrando algumas das pessoas que vieram dos nossos países vizinhos e como elas vivem, tá? No que elas trabalham. Então ali tem bolivianas preparando comida durante a festa Alazitas na Praça Cantuta, na cidade de São Paulo. Tá? A maioria deles trabalham, a maioria não, mas a grande parte deles acaba trabalhando como camelô, ambulante, etc. Até por uma questão de documentação, né? Para ter carteira assinada, para ter tudo isso. E às vezes eles não têm o visto, a documentação correta para ter um emprego formal, digamos assim. Então até fala ali, ó, os imigrantes que não conseguem emprego no Brasil procuram alternativas para obter renda e sobreviver, realizando, por exemplo, apresentações artísticas nas ruas ou trabalhos informais. Então a gente tem, ó, peruanos fazendo apresentação musical na cidade de São Paulo. A gente aqui no semáforo, às vezes a gente encontra as pessoas fazendo malabarismos, né, vendendo coisas. Tem uns até que ficam com uma plaquinha, né, dizendo que a família está na Venezuela. Então aqui também a gente tem alguns exemplos do que acontece. Aí, aqui na chamada de Iauayu, essa bolsa colombiana tem ganhado espaço no mercado de artesanatos no Brasil, influenciando a moda no país. Então, olha aí, ó, uma forma de bolsa fabricada na Colômbia. E as colombianas fabricam para vender aqui no Brasil, tá? Então, eles encontram um meio de sobreviver mesmo sem ter um emprego formal. E temos ali também a festa em comemoração da independência da Bolívia, a qual foi realizada no Memorial da América Latina em São Paulo em 2017. O evento, que reuniu vários imigrantes bolivianos, mostrou música, dança, artesanato e culinária da Bolívia. Uma coisa que nós temos muito em comum, nós, os povos latino-americanos, nós somos um povo muito alegre, muito acolhedor, festivo, né? E muito colorido nas coisas que fazem, tá? Então nós temos tudo isso em comum. Então por isso ficou a América Latina, não só por uma questão da língua. Por que América Latina? Porque o latim é da onde deriva o espanhol e o português, tá?
Quando eu falo inglês, alemão, eu vou derivar da língua que deriva do anglo-saxão. Então, são, digamos assim, influências diferentes. Então, os americanos, os franceses, os canadenses, né, não os franceses, eles foram colonizados pela Inglaterra e pela França. Então, é a língua anglo-saxônica, o inglês, o francês, o alemão. E nós, América Latina, porque o nosso idioma deriva do latim, tá? Do português, que é o português, e o espanhol, que derivam do latim. Então, por isso eles falam ali América Latina, que daí pega a América Central, tá? O México ali também. E daí a América do Norte, que eles falam o inglês e o francês, que é diferente da gente. Então, por isso essa diferenciação aí. Aí, né, número 4, que aspectos da cultura latino-americana você reconhece no seu modo de vida e no de seus familiares. Então, a cultura latino-americana que também envolve a nossa cultura. Aí, finalmente, mãos à obra, página 110 até a 113, que é o término da unidade, né, os exercícios referentes ao que a gente aprendeu nessa unidade da apostila. Vocês podem ver que história e geografia, eles sempre têm alguma coisa comunicando entre eles, né? Falando da imigração, da colonização. Em história a gente está falando sobre o comércio marítimo, que é uma forma de colonização. Então todas elas, sempre história e geografia, elas vão vir se comunicando aquilo que a gente vai trabalhar, tá? Ali no Mãos à Obra, então vocês vão fazer até a página 113. Na 112 tem um resuminho da unidade, o que eu aprendi. Então vocês farão as atividades aí pra gente, enfim, começar a unidade 6 a semana que vem, ok?